Cara, para tudo e presta atenção nisso daqui. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele acabou de ceder à pressão do Palácio do Planalto. Ele simplesmente destravou de uma lapidada só as três maiores pautas de interesse do governo Lula que estavam mofando na mesa dele. A grande virada aconteceu hoje, nessa sexta-feira, dia 14 de agosto de 2026. Se você achava que a pauta do Congresso ela ia ficar totalmente congelada por causa das eleições que estão batendo a porta, o cenário mudou da água para o vinho nas últimas horas. O Alcolumbre vinha mantendo uma postura de forte resistência nos bastidores, simplesmente atuando como uma verdadeira barreira contra as prioridades do governo. Mas hoje ele acabou oficializando o encaminhamento direto para as comissões competentes de três propostas pesadíssimas. A PEC que trata do fim da escala 6 por 1, a PEC de segurança pública e o projeto de lei dos minerais críticos e estratégicos. Galera, já deixa o like e se inscreva no canal. O que você precisa entender de mais importante que acaba mudando o jogo a partir de agora é o seguinte, galera. O fato novo, ele não é somente apenas uma reaproximação diplomática ou até mesmo uma foto simpática entre o Lula e o Alcolumbre. O impacto real está no efeito imediato que essa aproximação causou sobre a pauta legislativa do país. Essas três propostas, elas deixaram de ser apenas promessas, moedas de troca em conversas de bastidores ou até mesmo temas flutuantes à espera de uma boa vontade política. A partir do despacho assinado hoje pelo Alcolumbre, elas saíram da inércia política e entraram ali de cabeça no rito formal de análise do Senado Federal. Isso significa que, na prática, as engrenagens burocráticas começaram a rodar. Agora, haverá designação de relatores, debates formais nas comissões técnicas, apresentação de pareceres e, é claro, relatórios estruturados. Até ontem, essas três matérias estavam sob o controle absoluto e discricionário da presidência do Senado, sofrendo um boicote silencioso. O governo Lula estava de mãos atadas, vendo suas principais bandeiras sociais de segurança e desenvolvimento econômico simplesmente paralisadas por falta de andamento. Ao assinar o envio dessas propostas para as comissões, o Alcolumbre removeu o primeiro e mais simbólico obstáculo físico que impedia o debate. Essa decisão emergencial joga o Senado em uma correria legislativa frenética para as próximas semanas, alterando completamente a temperatura política em Brasília. O governo conseguiu transformar a retomada do diálogo em uma vitória concreta e imediata na pauta. Mas para você entender como que essa muralha de resistência simplesmente desabou tão rápido, nós precisamos olhar o que aconteceu em reuniões à porta fechadas nos últimos dias. E o desenho desses bastidores, galera, é simplesmente impressionante. Agora, galera, para você entender a velocidade dessa virada que culminou no anúncio de hoje, nós precisamos reconstruir os passos milimetrados da articulação política dessa semana, que acabou começando em total incerteza, é claro, né? Tudo teve início na última quarta-feira, dia 12 de agosto, quando o presidente Lula intensificou a negociação direta e ainda chamou o Alcolumbre para uma reunião de emergência no Palácio da Alvorada. Naquele momento, pessoal, o Palácio do Planalto simplesmente operava às escuras, pois não havia ali nenhuma garantia palpável de votação, até mesmo de avanço para as principais propostas. A PEC do fim da escala 6 por 1, a PEC da segurança e o projeto dos minerais críticos continuavam completamente sem data definida e sob forte risco de esquecimento. O saldo daquela quarta-feira foi apenas um primeiro aceno institucional, um acordo básico, pessoal, para instalar ali comissões e permitir que outras matérias secundárias do governo simplesmente começassem a andar lentamente. Nada de concreto sobre o primeiro escalão de prioridades. Agora, no dia seguinte, quinta-feira, dia 13 de agosto, o cenário de dúvida e impasse permanecia intacto nos corredores de Brasília. O Alcolumbre até demonstrava ali alguma disposição pública para manter os canais de conversa abertos com o governo, mas a resistência interna dele era simplesmente explícita, particularmente em relação à PEC do fim da escala 6 por 1. A avaliação técnica e política da presidência do Senado era de que a proposta ela enfrentaria imensas dificuldades de aceitação e resistência severa entre os senadores. Então, por conta desse temor de desgaste, o Alcolumbre se recusava terminantemente a assumir qualquer tipo de compromisso público ou até mesmo político para pautar uma votação antes
das eleições de outubro. Então o governo, ele parecia que ia terminar a semana sem nenhum troféu nas mãos. A grande e inesperada virada de chave aconteceu justamente hoje, sexta-feira, dia 14 de agosto de 2026. O Lula e o Alcolumbre voltaram a se sentar para um novo encontro decisivo. Foi após essa nova rodada de conversas diretas que o Alcolumbre cedeu e ele fez o anúncio oficial. Já determinou o encaminhamento imediato das 3 matérias para as comissões competentes. O presidente do Senado foi convencido a converter a reaproximação com o executivo em atos práticos e pauta da casa. Ele transformou o diálogo de bastidor em movimento legislativo real, tirando os projetos da sua gaveta e jogando-os lá na mesa dos parlamentares. O governo conseguiu dobrar a resistência em uma velocidade impressionante, mas qual é o tamanho real do impacto da primeira dessas propostas, que era justamente a que o Alcolumbre mais temia colocar para andar? É o que acaba assustando o mercado e a oposição. A primeira e mais barulhenta matéria que o Alcolumbre destravou hoje foi a PEC 221 de 2019, que trata exclusivamente do fim da escala de trabalho 6x1. Essa decisão, ela representa a mudança política mais profunda e importante de todo o pacote anunciado nesta sexta-feira. A relevância desse ato está concentrada exatamente na mudança radical, principalmente da postura do presidente do Senado. Até muito recentemente, o Alcolumbre batia o pé e deixava muito claro que não ia pretender dar andamento a um tema tão sensível e polarizado às vésperas de um processo eleitoral. Então, hoje, ele rompeu essa própria barreira e ele colocou o texto formalmente para tramitar nas comissões do Senado. Agora, é de extrema importância fazermos um alerta de responsabilidade para não repassar informações erradas. O despacho de hoje não significa de forma alguma que a escala 6x1 acabou no Brasil, e muito menos que a PEC já está aprovada pelo Congresso, tá, pessoal? Vou deixar muito claro isso para vocês. Também não existe nesse exato momento nenhuma data definitiva ou cronograma fixado para que o texto seja votado no plenário do Senado. O que aconteceu de fato hoje foi o fim do bloqueio político que impediu o início da jornada interna da proposta. O projeto ele vai agora cumprir o rito formal da casa, o que acaba significando que ele vai poder receber a indicação de um senador para relatoria e passará por debates em comissões específicas, receberá pareceres técnicos e só depois de cumprir todas as etapas regimentais que ele estará apto a ir a voto. Então, por trás desse destravamento, existe uma pressão gigantesca e coordenada do governo Lula. O Palácio do Planalto está empurrando a pauta com força total para tentar fazer com que a discussão simplesmente avance ao máximo antes das eleições de outubro. Então, o motivo estratégico é puramente político. O governo considera a redução da jornada de trabalho uma de suas principais e mais poderosas bandeiras sociais e de apelo popular para esta reta final da campanha. Agora, a segunda grande matéria que saiu do congelador político hoje foi a PEC 18 de 2025, amplamente conhecida nos bastidores como a PEC da Segurança Pública. O histórico dessa proposta está mostrando o tamanho do represamento que acontecia no Senado. O texto, galera, já havia sido aprovado de forma conclusiva pela Câmara dos Deputados em março desse ano e desde então estava paralisado na mesa do Senado, aguardando qualquer tipo de avanço ou até mesmo de sinalização política da presidência da casa. Hoje, o Alcolumbre removeu essa barreira e determinou que a proposta seja enviada para análise das comissões competentes da casa. O coração dessa PEC busca remodelar a estrutura de combate ao crime no país, ampliando de forma considerável a integração nacional da segurança pública, entre os pilares centrais que foram chancelados pela Câmara e que agora serão examinados pelo Senado. Estão mudanças estruturais na organização das forças de segurança e a autorização expressa para a criação de polícias municipais de natureza civil. E além disso, galera, o projeto foca firmemente no fortalecimento e na centralização das coordenação das políticas de segurança entre a União, os estados e os municípios, dando um papel muito mais ativo para o governo federal no direcionamento das ações. Então, no tabuleiro político, essa matéria ganhou um peso extraordinário nas últimas semanas, porque o presidente Lula pretende colocar o combate à violência e à segurança pública no centro absoluto de sua agenda de governo. O Palácio do Planalto está enxergando a aprovação desta PEC como a peça jurídica e institucional mais importante para sustentar a nova estrutura de segurança
segurança que o governo quer montar em nível nacional. Então, galera, ao assinar o despacho de hoje, o Alcolumbre não sacramentou a aprovação do texto, mas ele eliminou o principal obstáculo que já estava impedindo o início da análise crítica do Senado. Então, o governo ele já ganha a chance real de debater sua estrutura nova policial. Mas o pacote de hoje, simplesmente, pessoal, não se limitou às pautas sociais e de polícia, não. A terceira decisão acaba envolvendo cifras bilionárias e ainda toca no coração da geopolítica internacional dos recursos naturais. Agora, a terceira decisão que foi tomada pelo Alcolumbre nessa sexta-feira é, sem dúvida, galera, a mais estratégica e atraente para quem está acompanhando a intersecção entre a geopolítica global e economia nacional, que é o avanço do PL 2780 de 2024. O presidente do Senado determinou que esse projeto de lei, que cria formalmente a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos, seja imediatamente distribuído para a tramitação nas comissões técnicas do Senado, encerrando um longo período de espera política. Essa pauta está lidando diretamente com os recursos minerais, que ganharam uma importância internacional brutal nos últimos anos, tornando-se ativos cobiçados pelas maiores potências do planeta por serem matérias-primas absolutamente essenciais para o funcionamento das cadeias industriais de alta tecnologia, transição energética e, é claro, soberania tecnológica. Então, o desenho do projeto de lei, que já havia sido aprovado anteriormente na Câmara dos Deputados, prevê a criação de um marco regulatório específico para o setor de exploração mineral e ainda estabelece uma série de incentivos destinados a estimular pesados investimentos privados e públicos nessa cadeia produtiva. Galera, um detalhe crucial que foi revelado pela Folha está mostrando o tamanho da engrenagem financeira envolvida. O texto aprovado inclui pacotes de incentivos fiscais que podem alcançar a impressionante marca de até 5 bilhões. Para o governo Lula, os minerais críticos não são ali uma pauta secundária ou até mesmo puramente burocrática. Esse projeto toca diretamente em planos centrais de neoindustrialização, do país e ainda exploração de recursos do subsolo, desenvolvimento de tecnologia nacional e afirmação da nossa soberania do Estado brasileiro sobre esses recursos estratégicos. O peso político dessa matéria era tão evidente que o projeto já vinha sendo citado de forma explícita e ainda direta nas duras negociações entre o Lula e o Alcolumbre desde a semana passada. Agora, pessoal, nessa sexta-feira, a proposta finalmente deixou a mesa de negociação política e foi efetivamente empurrada para a tramitação formal nas comissões da Casa. Com esses 3 projetos gigantescos em movimento, a pergunta que fica no ar é: o que o governo pode realmente esperar do Congresso a partir de agora? O tempo é o maior inimigo dessa aliança. Agora, passando a limpo tudo o que aconteceu nessa semana histórica no Congresso, o resumo político é muito nítido e direto. O governo federal acabou iniciando a semana com suas 3 maiores prioridades legislativas completamente travadas e sem perspectiva no Senado por pura falta de decisão política da presidência da Casa, o Alcolumbre. A redução da jornada 6x1, o novo marco da segurança pública e o plano de 5 bilhões para os minerais estratégicos. Na quarta-feira, o Lula partiu para a ofensiva e intensificou a articulação direta com o Alcolumbre no Alvorada. Na quinta-feira, o governo ainda esbarrava em uma forte resistência interna e operava sem nenhuma garantia sobre a escala laborativa. E hoje, sexta-feira, Alcolumbre capitulou e anunciou formalmente o despacho das 3 propostas para as comissões. Agora, essa sequência de fatos está permitindo afirmar com total segurança técnica e política que houve ali um destravamento real e prático das engrenagens do Senado. Mas, galera, é fundamental nós usarmos essas palavras com o devido cuidado e sem exageros triunfalistas, tá? O Alcolumbre, ele destravou a tramitação inicial, ele não aprovou o conteúdo das propostas. Nenhuma das 3 medidas foi convertida em lei ou até mesmo teve sua votação final sacramentada hoje. A PEC 221 da escala 6x1 ainda não tem data para chegar ao plenário. A PEC 18 da segurança pública vai precisar passar pelo crivo detalhado dos senadores e o projeto de lei dos minerais críticos vai enfrentar debates antes de qualquer votação final. O próprio Alcolumbre, ele fez questão de ponderar, pessoal, publicamente, que se tratam de matérias de alta complexidade técnica e que, por isso,
respeitarão o rito legislativo normal da casa. No entanto, pessoal, há um fator temporal crítico no horizonte de Brasília que pode acelerar drasticamente esse processo. Existe uma forte expectativa de que parte dessas matérias estratégicas possam ganhar velocidade e avançar de forma concentrada durante o período do esforço concentrado do Congresso Nacional, agendado para ocorrer entre os dias 31 de agosto e 4 de setembro. Então, embora essa janela de esforço concentrado simplesmente não represente ali uma garantia formal de votação definitiva de todos os textos, ela será o grande termômetro político das próximas semanas. Pessoal, a grande leitura política de fundo é muito clara. Lula conseguiu converter a retomada do diálogo em avanço prático e imediato de sua agenda. O jogo saiu da inércia e as cartas estão oficialmente na mesa das comissões do Senado. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações, se torne membro e até o próximo vídeo.